Fala, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Inteligente. Meu nome é Vitor Trenta e no vídeo de hoje eu trago o segundo vídeo da playlist Comece a Fazer Dinheiro. No primeiro vídeo dessa playlist, o tema foi empreendedorismo. E aí eu trouxe a Cris e ela comentou um pouco sobre a vida dela de empreendedora. Agora, nesse segundo vídeo, eu trouxe aqui o meu colega Michael. Michael, muito obrigado, amigo, por ter vindo participar aqui do vídeo. E o Michael, ele é advogado. E não vai ser diferente. Hoje ele vai comentar um pouco sobre a advocacia, passando a visão dele como um advogado de quantos anos de atuação? 6 anos já agora. Então o Michael já está com 6 anos de advocacia, ele vai dividir essa experiência com vocês. Uma curiosidade, para quem não sabe, é que eu também sou advogado, tá, pessoal? Inclusive eu fiz faculdade aqui com meu amigo Michael, a gente se formou e somos advogados aí há mais ou menos 6 anos. Só que a diferença é que o meu amigo, ele se dedica 100% à advocacia. Já eu sou advogado, sou empreendedor e tenho outros negócios. Então eu poderia fazer esse vídeo falando sobre o exercício da advocacia, porque também de fato advogo, mas eu acho que o meu amigo aqui ele vai ser muito melhor do que eu, vai ter muito mais propriedade, porque ele se dedica exclusivamente ao exercício da advocacia. Sem mais enrolação, vocês sabem como funciona o formato. Eu vou fazer 5 perguntas sobre a advocacia para o Michael e ele vai responder baseado na vivência e na experiência dele advogando nos últimos anos. E no final, ele vai dar um conselho para aquelas pessoas que estão querendo advogar ou aquelas pessoas que estão ainda decidindo se de fato elas querem fazer a faculdade de Direito. Mas antes de a gente entrar especificamente nas perguntas, eu gostaria que você, Michael, se apresentasse para o pessoal para que eles possam saber quem é você e quem é você principalmente na advocacia. Certo, vamos lá. Fala pessoal, sou Michael Maurício, tenho 27 anos, sou advogado há 6 anos, sou advogado criminalista. Como o Vitor muito bem disse, nós estudamos juntos na faculdade e eu utilizo a advocacia como única e exclusiva fonte de renda. Eu sou pós-graduando em Ciências Criminais e nesses 6 anos venho atuando aí no Brasil inteiro, defendendo a liberdade. Então vamos lá, primeira pergunta. Michael, na sua opinião, o que é advogar? O que é exercer a advocacia? Vitor, na minha opinião, advogar é você resolver problemas. Você está apto e capacitado a solucionar ou então buscar solucionar qualquer empecilho, qualquer problema que venha a se criar para o seu cliente. Ou você busca soluções ou você busca amenizar os problemas que se colocarem à frente do seu cliente. A segunda pergunta é, Michael, por que alguém deveria querer advogar? E pessoal, antes que o Michael responda, deixa eu fazer um comentário sobre essa pergunta. Para quem advoga, sabe que a advocacia é uma profissão bastante desafiadora. E por que eu falo isso? São basicamente 2 fatores. O primeiro deles é que, diferente de várias outras profissões, a nossa profissão precisa quase que ser validada por outros profissionais. Porque a advocacia você não consegue fazer sozinho. Você tem o advogado no processo, você tem o promotor, você vai ter aí os juízes, você vai ter outras pessoas com quem você vai ter que lidar durante o exercício da sua profissão. E isso por si só, ou seja, esse tratamento com outros profissionais, já faz com que a nossa profissão ela se torne bastante desafiadora. Sim. E o segundo ponto é o próprio cliente. Aqui no Brasil existe uma cultura muito grande de só se utilizar advogado para tentar remediar uma situação, quando você sabe que não é. Sim. A advocacia ela tem um viés preventivo excelente. Se as pessoas soubessem o potencial da autocomposição, de fato sentar para resolver e não precisar abarrotar o judiciário de ações judiciais, a gente teria uma advocacia muito mais bem vista pelas pessoas no geral, porque o Michael falou lá na primeira pergunta, a advocacia ela busca tentar resolver os problemas ou amenizar os efeitos dos problemas que o cliente porventura possa sofrer. Então, diante de todas essas situações que eu falei aqui, Michael, por que você acha que alguém deveria querer se tornar um advogado? Vitor, em relação a essa pergunta, eu acredito que seja muito do íntimo mesmo, coisa de vocação. Tá? Acredito, sou defensor da tese de que toda profissão você deve fazer por vocação. Então, se sua profissão é professor, você tem que gostar de ensinar. A mesma coisa em relação ao advogado, você tem que gostar dessa pressão de buscar resolver um problema. Muitas vezes, quando o problema já está ali à sua frente, podendo ter sido evitado antes. Você muito bem falou que nossa profissão precisa ser validada por outros profissionais. Isso é mais do que perfeito. Isso porque eu, como advogado criminalista, eu tenho que ter esse trato com o Ministério Público, com o promotor de justiça.
Eu tenho que tratar com o juiz quando se trata de liberdade. Em casos, por exemplo, em tribunal do júri, quando a gente vai sustentar, vai fazer a nossa defesa em relação aos 7 jurados que ali estão, eu dependo deles para absolver um cliente. Então, é uma profissão que, por mais que você seja um advogado autônomo, como eu sou, você não tem a aplicabilidade de decidir sozinho. Você sempre depende da decisão de uma outra pessoa. Fora também as viagens que temos que fazer, os processos que temos que cuidar, as audiências que temos que esperar, nos fóruns que não tem estrutura para abrigar os advogados. Nós temos que usar terno, gravata, muitas vezes no sol escaldante. Então, é uma profissão que você tem que fazer por amor. Se você faz apenas pelo dinheiro, você pode vir a conseguir o dinheiro, mas você não vai ser feliz ou não vai se ver feliz fazendo. Terceira pergunta. O que é preciso para você advogar? E antes do Michael responder, pessoal, só fazendo um pequeno parêntese, aqui eu não estou olhando apenas para a questão técnica, tá? Porque se a gente fosse responder de maneira técnica, para você advogar, você precisa cumprir com 2 requisitos obrigatórios. Que o primeiro deles é você concluir a sua faculdade, ou seja, você precisa se tornar bacharel em Direito, apresentando o seu trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, Sim. E ser aprovado no exame de ordem. Então eu não estou olhando para a questão técnica, eu estou olhando para a questão mais subjetiva. O cara que está lá atrás, que nem decidiu ainda se quer fazer faculdade de Direito, ou o cara que já está na faculdade de Direito, ou até mesmo o cara que já está concluindo. O que essas pessoas precisam para advogar, entendeu? Esse é o grande aspecto da pergunta. Vitor, para essa pergunta eu vou dividir a resposta em tópicos, tá? Certo. O primeiro ponto seria aproveitar a faculdade. Aproveitem a faculdade, prestem atenção nas aulas, façam os trabalhos com afinco, façam perguntas, sejam participativos, estudem e revisem o conteúdo em casa. Isso parece bobagem, parece ser básico, mas esse é um dos pontos que mais fazem falta lá na frente. Tá? O segundo ponto seria justamente você participar de projetos de extensão, projetos de pesquisa, você aprofunda mais esse conhecimento na área que você já tem mais afinidade, participa de congressos estudantis. E aí, pessoal, essa parte do congresso é importante que vocês de fato participem do congresso, tá? Porque todo mundo conhece os congressos de direito e a galera vai para fazer tudo menos para participar do congresso, tá certo? Então vão, porque lá é uma oportunidade de você conseguir conhecer novas pessoas, tá certo? Pessoas que vão trabalhar na mesma área que você trabalha, por exemplo. Então, essa parte do congresso é importante que vocês de fato participem. Mas voltando à pergunta. Exatamente. O congresso é a oportunidade onde você tem de conhecer autores de livros que você estuda, de pesquisadores, mestres, doutores, outros profissionais, futuros juízes, promotores de justiça, defensores públicos. É o ambiente acadêmico onde essas pessoas estão concentradas. Então, é importantíssimo vocês darem oportunidade, vocês darem uma chance a esses congressos, esses eventos, para que isso forme vocês academicamente e profissionalmente também na prática. Em relação ao terceiro ponto, seriam aí cursos de oratória, cursos de como falar bem em público. Isso é extremamente importante para o profissional do direito. Então, em qualquer entrevista que você vá dar na televisão, em qualquer sustentação oral que você vai fazer diante do Tribunal de Justiça, um vídeo no YouTube que você grava. Então, são cursos importantes para que você perca esse medo de falar em público. Nós sabemos que existem pessoas que têm maior facilidade no trato com o público, mas tem pessoas que têm muita dificuldade. E a advocacia nada mais é do que você tratar com pessoas. E aqui, pessoal, um comentário muito importante é que muitas pessoas entram no curso de Direito não pensando no exercício da advocacia, mas sim no concurso público. Aí o cara pensa, não, eu vou fazer um concurso, então eu não preciso dominar a oratória. É aí que você se engana. Você precisa sim, porque você vai tratar com as pessoas da mesma maneira. Então, se você for, você vai tratar com advogados, você vai tratar com outros profissionais do mesmo ramo que você. Então, oratória, na verdade, eu não acho que não é só necessário para a advocacia. Na minha concepção, eu acho que curso de oratória deveria ser para qualquer profissão. Professor, advogado, arquiteto, qualquer pessoa que fosse se capacitar para tratar com outras pessoas deveria ter curso de oratória. E não se enganem, só complementando a resposta do Vitor,
Nos concursos públicos que exigem prova oral, você vai ter que falar para uma banca de examinadores. Então, cursos de oratória e de como falar bem em público são extremamente importantes. E o último ponto que eu entendo aqui, Vitor, necessário para quem quer advogar, o que é preciso para advogar, é você fazer networking, você ter bom relacionamento com outras pessoas, quer seja no ambiente da faculdade, com professores, colegas, coordenadores, porque muitos professores, para quem não é do curso de Direito, eles são juízes, promotores de justiça, defensores públicos, são servidores de algumas varas, de alguns tribunais, então são pessoas que trabalham no meio. Então você ter um bom relacionamento com esse pessoal é de extrema importância, porque eles podem ser profissionais que você vai trabalhar lá na frente. E não só eles, né? Porque também as pessoas com quem você está estudando podem ser os futuros juízes, sim, que vão pegar os seus processos para julgar, podem ser os futuros promotores, podem ser os futuros defensores públicos. Então, querendo ou não, ter bons relacionamentos na faculdade, nutrir bons relacionamentos, pode fazer com que a sua vida profissional não só seja menos difícil, como também você pode arranjar oportunidades, né? Exatamente, o Vitor falou tudo. Networking é a chave, tanto para que você possa efetivamente ser conhecido, que é um ponto que nós vamos tratar no próximo questionamento, quanto também para você estar preparado para o mercado de trabalho. Quarta pergunta: como começar a advogar na prática? E por que eu estou perguntando isso, pessoal? Lembrem da pergunta anterior, o primeiro tópico, onde o Michael estava falando que você deve aproveitar a faculdade, que você deve, de fato, estudar com afinco, participar das coisas. Quando você faz a faculdade, por mais que você faça ela da melhor maneira possível, a faculdade não vai te preparar para a vida do advogado. Não vai. Por isso que, uma coisa que eu esqueci de mencionar antes, que vale muito a pena de você se focar para você poder advogar, é você buscar estágios desde o começo da sua formação. Então, entrou na faculdade, já busca um estágio. Mas as pessoas não procuram pessoas do primeiro e segundo, mas as pessoas procuram pessoas interessadas. Então, faça um estágio, busque oportunidades, tanto serviço público, né? Órgão público, como também em escritórios particulares. Pode ter certeza que isso vai mudar muito a sua visão sobre a advocacia. E aí, voltando ao que eu estava falando, os advogados, assim que saem do exame de ordem, se eles não tiverem experiência profissional, ou mesmo que eles tenham, eles não estão preparados para a advocacia. Exatamente. Então, na sua concepção, Michael, o que é que o advogado precisa para começar bem a prática da advocacia? Você falou muito bem, Vitor, sobre a necessidade de se fazer estágios ao longo da graduação. E eu digo com toda a certeza do mundo, se você quer advogar, se você tem planos de ser advogado, o estágio em escritório de advocacia é primordial. Eu tive uma experiência própria de tanto passar pelo escritório de advocacia, quanto com o órgão público, que foi o Ministério Público Federal. Aprendi amplamente nas duas frentes, tanto no serviço público quanto na advocacia privada, no escritório de advocacia, e digo com toda certeza, o escritório de advocacia foi primordial para eu saber o que eu poderia fazer assim que eu fosse advogar. Eu sempre tive planos de advogar desde a graduação e o escritório onde eu estagiei me propiciou essa rotina. Então, primeiro de tudo, o que é que você deve fazer? Você deve se tornar conhecido, você deve ser visto. Quem não é visto, pessoal, não é lembrado. Então, no começo, por mais que você possa não ter pessoas na sua família, na área do direito, na área da advocacia, como foi o meu caso, você primeiro vai resolver alguma situação familiar, muito provavelmente vai ser procurado para dar uma opinião, para dar uma ajudinha de graça, é sempre assim que começa, uma olhadinha no processo. Então são coisas que vão fazendo você se tornar conhecido. A utilização de redes sociais, hoje em dia, naquela máxima do que eu falei agora há pouco, quem não é visto não é lembrado, as redes sociais sendo utilizadas com cautela, tá? Para quem não é do direito e quem não é advogado, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, que é a entidade que fiscaliza a nossa profissão, é bem rígida em relação à utilização das redes sociais. Então, utilizando com cautela, respeitando as diretrizes, nós conseguimos aí aparecer em qualquer rede social, utilizando alguns parâmetros que podem fazer com que nós sejamos contratados. Então, utilização de redes sociais também,
Os eventos, os networkings que eu falei no ponto anterior, são também de extrema importância, porque através deles você faz parceria com outros advogados. Então, se um advogado previdenciarista se depara com um caso criminal, ele vai procurar um advogado criminalista que seja parceiro dele. E todo mundo ganha. Nos primeiros processos, você vai receber pouco, depois vai aumentando gradativamente. Ninguém nasce do dia para a noite rico na advocacia. Ninguém fica, na verdade, rico do dia para a noite. E só fazendo um comentário aqui, bem pontual, por que o Michael falou aqui de parcerias? Pessoal, ninguém é bom em todos os ramos de advocacia, tá? Então não esperem que vocês vão terminar a faculdade sabendo muito bem previdenciário, muito bem trabalhista, muito bem direito civil, muito bem criminalista, porque a realidade é que todas essas matérias, elas são completas, elas são organismos vivos. Sim. Então, inovações legislativas o tempo todo. Sim, do que a gente se formou até hoje, o que é que se manteve sem mudança na legislação? Acredito que 40% da... A maioria das coisas mudam, pessoal. Então, quando vocês saírem da faculdade, vocês vão se especializar, se vocês quiserem, obviamente, e mesmo que não queiram, vocês vão se ver trabalhando em alguma área específica. As que vocês não dominarem, busquem parcerias. Pessoal, parcerias são tudo na vida de hoje, na advocacia. Quem cresce, cresce e acompanhado com outras pessoas. Crescer sozinho é muito difícil. Então é um ponto muito importante que o Michael pontuou aqui, que a parceria vai fazer com que você no começo da advocacia não só ganhe mais experiência, porque você vai estar trocando experiência ali com uma pessoa de outra área, como também que você possa ter oportunidades para poder, obviamente, ganhar o seu dinheiro. Perfeito, Vitor. As parcerias servem para impulsionar a carreira tanto de quem é procurado quanto de quem procura. Quinta e última pergunta, o que é preciso para ter um diferencial na advocacia? Mas antes do Michael comentar sobre a resposta dele, deixa eu fazer mais um adendo. E pessoal, eu sei que eu estou falando demais, mas é porque de fato essa é a minha profissão. E eu gostaria muito de escutar lá atrás, quando eu ia começar o que nós estamos falando aqui. Quem dera tivéssemos escutado lá atrás conselhos que estamos passando hoje. O que eu quero falar, pessoal, é o seguinte. Eu escuto muitas pessoas, escutei e na verdade continuo escutando, principalmente na época da minha faculdade, as pessoas dizendo, eu não gosto de audiência, eu não gosto de falar em público, eu não gosto de fazer sustentações orais, eu não gosto de escrever e fazer peticionamentos. Pessoal, a verdade é que se você quer se tornar um advogado completo, se você quer ter êxito ou aumentar a sua chance de êxito nas suas demandas, você precisa se forçar a praticar cada uma das áreas que você não gosta. E aqui eu não estou falando especificamente sobre áreas de atuação não, tá? Não estou falando, você tem que gostar de penal, tem que gostar de civil, não. É gostar das atuações processuais. Sim. Então você se forçar a fazer peticionamentos, se forçar a participar de audiências e falar em público, se forçar a fazer sustentações orais, porque só com essa prática é que você vai perdendo medo, vai perdendo receio, e por mais que você não goste, com a prática você vai ficando mais polido naquilo que você faz. Eu até hoje não gosto de sustentação oral, eu não gosto. Apesar de me achar um bom comunicador, eu não gosto muito de falar em público, mas mesmo assim eu falo, eu participo das minhas audiências, eu faço minhas sustentações orais sem nenhuma dificuldade, porque eu me forcei a fazer, a repetir diversas vezes para conseguir de fato melhorar, perder esse receio. Então, Michael, o que é preciso para que você tenha um diferencial na advocacia? Vitor, quando falamos de diferencial, eu vou dividir em 2 pontos essa resposta, tá? O primeiro é você gostar do que você faz. Nós voltamos lá para o início do vídeo, quando falamos sobre gostar do que faz, porque quando você trabalha com gosto, você trabalha com vocação, você consegue se diferenciar daqueles que trabalham visando só o lucro, visando só o dinheiro. Eu costumo dizer que a grande maioria das profissões dá retorno, dá dinheiro, mas depende muito do jeito como você faz. E se você faz com vontade, se você faz do jeito que tem que ser feito, se você faz com amor a profissão, você consegue se diferenciar daqueles que fazem só por obrigação. Perfeito. Em relação ao segundo ponto, é a especialização. O advogado que é especialista em resolver determinado tipo de situação, ele se sobressai. Então, o estudo vem acompanhado também. Você se especializar, por exemplo, na área criminal, você se especializar em tribunal do júri, se especializar em outros tipos de infrações, você consegue se sobressair aquele que é generalista. Então, o direito tem várias vertentes, a advocacia tem várias vertentes, previdenciarista, como dissemos, criminalista, civil, mas dentro dessas áreas existem subnichos. Então, você se especializando em determinado subnicho, você consegue se sobressair e, porventura, escalonar aí seus honorários.
Finalizadas as 5 perguntas, vamos agora para a parte do conselho. Se você pudesse dar um conselho para quem está querendo advogar, e a gente está falando do cara que está lá atrás e também do cara que está terminando a faculdade, o que é que você diria para essa pessoa? Qual seria o conselho que você daria? Vitor, o conselho, na verdade, seria uma junção de tudo aquilo que falamos aqui no vídeo, tá? Pessoal, façam a faculdade com afinco, estudem, tenham um bom relacionamento com os seus colegas de turma, com os professores, com a coordenação, participem de congressos, participem de eventos de pesquisa, de extensão, tenham um bom network, especializem-se, então busquem sempre esse estudo mais aprimorado, façam estágios, tudo isso, esse conjunto vai fazer com que você se torne um grande profissional e passe a atuar com segurança. Perfeito. Então aí respondidas as 5 perguntas e tá aí o conselho para você que está querendo advogar. Eu quero agradecer, meu amigo, mais uma vez por você ter aceitado o convite e participar desse vídeo. E eu espero, pessoal, que vocês gostem do que vocês ouviram aqui e que isso ajude vocês a tomar a decisão de se de fato vocês querem advogar. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar esse vídeo com amigos e família e principalmente de se inscrever no canal. Nós estamos rumo à nossa meta dos 1000 inscritos e eu conto com a sua ajuda para a gente atingir essa meta. Comenta aqui embaixo o que é que você achou do conteúdo que você viu nesse vídeo e para encerrar, pede um like pra galera aí, velho. Deixa o like e bora advogar. Tamo junto. Obrigado e até o próximo vídeo.